Os 10 mandamentos da lei de Deus são um caminho para o bem, não só terreno, mas para o verdadeiro bem, na eternidade. Há quem diga que são restrições de um Deus estraga prazeres, no entanto, essas orientações estão gravadas no coração de cada um de nós, e o que nos impede de segui-las é o pecado. Neste vídeo, vamos abordar o que são os 10 mandamentos, explorando as suas versões bíblicas e comentando a sua relação com a lei da natureza, infundida em nós na criação. Além disso, veremos como o cumprimento pleno da lei se dá em Jesus, e recordaremos que o nosso Deus de amor nunca exige sem antes conceder algo, pois tudo o que possuímos, material ou espiritualmente, recebemos dele. Então, começaremos explicando o que são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos têm sua origem na própria ação de Deus, ao os escrever inicialmente no coração humano. Essas regras, que resumem e proclamam a lei divina, também foram gravadas pelo próprio Deus em tábuas de pedra, conhecidas como Tábuas da Aliança, como narrado nos livros do Êxodo e do Deuteronômio. O Decálogo não apenas estabelece as condições para uma vida livre do domínio do pecado, mas também revela a verdadeira humanidade do homem, lançando luz tanto sobre os deveres essenciais, quanto sobre os direitos fundamentais inerentes à natureza da pessoa humana. Em essência, os 10 mandamentos constituem um caminho de vida que nos conduz a viver em liberdade, como filhos de Deus. Agora, precisamos responder a seguinte questão: quais são os 10 mandamentos? As diferenças entre as versões dos 10 mandamentos no Êxodo e no Deuteronômio refletem nuances no contexto histórico e religioso em que foram apresentados ao povo de Israel. No Êxodo, os mandamentos são proclamados quando o povo ainda está no deserto, pouco após sua libertação do Egito, diante do Monte Sinai. Nesse momento de temor e reverência, a ênfase está na imponente revelação da lei, marcando o compromisso direto entre Deus e o povo recém-libertado. Já no Deuteronômio, Moisés reitera os mandamentos enquanto o povo se prepara para entrar na terra prometida após 40 anos de peregrinação no deserto. Aqui, a ênfase se volta à renovação da aliança entre Deus e Israel. O discurso de Moisés visa fortalecer a importância da fidelidade à aliança à medida que o povo enfrenta os desafios da conquista da nova terra. A ligação entre obediência aos mandamentos e prosperidade na terra prometida ganha destaque, assim como as consequências da desobediência. Um exemplo disso é o mandamento do sábado. O livro do Êxodo enfatiza a observância do sábado como um dia de descanso, ordenado por Deus após os 6 dias de criação, destacando a santificação deste dia como testemunho da aliança. Já no Deuteronômio, esse mandamento é reafirmado com uma ênfase ligeiramente diferente. Além de lembrar o descanso divino na criação, ele é justificado pelo fato de o povo ter sido liberto da escravidão no Egito. Aqui, o contexto realça que, como Deus libertou Israel da opressão egípcia, eles também devem proporcionar descanso a seus servos, animais e estrangeiros em sua terra. Lembra-te de que foste escravo no Egito, de onde a mão forte e o braço poderoso do teu Senhor te tirou. É por isso que o Senhor, teu Deus, te ordenou observasses o dia do sábado. Os 10 mandamentos são: amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, não matarás, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Mas, uma pergunta que surge é: se os 10 mandamentos ainda valem mesmo com Cristo e a nova aliança? A pergunta sobre a relevância dos 10 mandamentos no contexto da nova aliança é respondida pelo próprio Jesus no Evangelho de Mateus capítulo 5 versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Ele estabelece uma ligação profunda entre a antiga lei e sua missão, não para abolir a lei e os ensinamentos dos profetas, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Sendo assim, Cristo, em seus ensinamentos, não apenas reitera muitos dos princípios contidos nos mandamentos, mas também os eleva a um nível mais profundo de significado espiritual. Por exemplo, enquanto a lei diz apenas não matarás, Jesus exorta até mesmo a não nutrirmos ódio em nosso coração, e eleva a moral ao ponto de amar os inimigos, e não somente os amigos, como a lei era interpretada. Além disso, ele não apenas condena o adultério, mas também acentua a importância de guardar a pureza interior. Dessa forma, Jesus demonstra a continuidade e a relevância do cumprimento dos mandamentos, de maneira mais profunda e abrangente, na nova aliança. A lei, assim interpretada, não perde o seu valor, mas, ao contrário, encontra sua plenitude em Cristo.
Seu sacrifício na cruz traz uma dimensão de redenção e transformação que ultrapassa a simples observância externa, enfatizando a transformação interna do coração humano, uma vez que no amor está o pleno cumprimento da lei. Dessa forma, o Decálogo detém um papel central na tradição da Igreja, harmonizando-se com a Sagrada Escritura e o exemplo de Jesus. Desde Santo Agostinho, os 10 mandamentos têm destaque na catequese dos batizados e fiéis, e essa ênfase levou à criação de fórmulas rimadas para facilitar a memorização, uma prática que teve início no século XV e é empregada até os dias de hoje. Apesar das variações históricas na divisão dos mandamentos, o catecismo atual segue a abordagem de Santo Agostinho, que é adotada tanto pela Igreja Católica quanto pelas confissões luteranas. Vale ressaltar que as igrejas ortodoxas e as comunidades reformadas possuem divisões diferenciadas. No entanto, todos os 10 mandamentos convergem para a exigência do amor a Deus e ao próximo. Além disso, a importância dos 10 mandamentos é reforçada pelo Concílio de Trento, que enfatiza sua obrigação contínua para os cristãos, e pelo Concílio Vaticano II, que destaca a missão dos bispos de pregar o Evangelho por toda parte, a fim de que homens possam ser salvos através da fé, do batismo e do cumprimento dos mandamentos. Ademais, Santo Tomás de Aquino, em sua catequese sobre os mandamentos, argumenta que 3 coisas são necessárias para a salvação do homem: saber o que deve crer, saber o que deve desejar e saber o que deve fazer. Esta última, sendo a ciência do agir, é transmitida pela lei. Ainda que a lei da natureza tenha sido infundida por Deus no coração do homem, mostrando o que ele deve fazer e o que deve evitar, a concupiscência o leva a contradizê-la, sendo assim a lei da Escritura, os mandamentos, torna-se necessária, a fim de instruir o homem nas virtudes e dissuadi-lo dos vícios. Desde a criação, Deus instruiu a humanidade com os preceitos da lei natural, gravados em seus corações, ou seja, a lei foi inscrita no interior do homem. Essa lei da natureza, como Santo Tomás de Aquino observou, é uma luz intelectual infundida em nós por Deus, por meio da qual conhecemos o que fazer e o que evitar. No entanto, surge a indagação: se os seres humanos já possuíam esses preceitos em seu coração, por que os mandamentos precisaram ser revelados e escritos em tábuas? Embora os mandamentos do Decálogo possam ser compreendidos pela razão, a influência do pecado obscureceu a capacidade do homem de compreender plenamente a lei da razão, bem como desviou a sua vontade. Santo Tomás explica que, após o diabo, por sugestão, ter desviado o homem dos preceitos divinos, a carne, que anteriormente obedecia à razão, passou a resistir à razão, e não mais obedecer-lhe. Assim, mesmo quando o homem deseja o bem segundo a razão, ele é inclinado ao contrário devido à concupiscência. Portanto, a revelação e a explicação dos mandamentos foram necessárias, apesar da presença da lei natural no coração humano, porque o pecado obscureceu a razão do homem e desviou a sua vontade do bem. Todo pecado é uma transgressão a algum dos 10 mandamentos. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. A relação entre cada pecado e os 10 mandamentos é profundamente enraizada na própria essência desses preceitos divinos, como explicitado nas Escrituras. Os mandamentos, revelados por Deus, indicam claramente o que é moralmente correto e, assim, fornecem um padrão pelo qual podemos medir as nossas ações. Além disso, os exames de consciência, práticas essenciais na tradição cristã, partem dos 10 mandamentos como um guia confiável para a autorreflexão. É muito valioso que o sacramento da penitência seja precedido por um bom exame de consciência, pois por meio deles medimos nossas ações em relação aos mandamentos de Deus. O Decálogo nos ajuda a reconhecer os nossos pecados e nos direciona ao arrependimento e à reconciliação com Deus. Os mandamentos são a âncora da moral cristã, o alicerce dos exames de consciência, a fim de nos conduzir ao caminho da graça e da santidade. Contudo, vale lembrar que o amor de Deus Pai é o fundamento deste dever. Assim, os mandamentos são um reflexo do amor de Deus que primeiro dá, depois manda. Esta ordem é crucial, pois os mandamentos não são impostos antes do estabelecimento de uma relação com Deus. Primeiro Deus salvou seu povo no Mar Vermelho e só depois lhes revelou os mandamentos no Monte Sinai. Os mandamentos libertam-te do teu egoísmo, e libertam-te porque é o amor de Deus que te faz ir em frente. A gratidão e a obediência surgem, portanto, como expressões de um coração que reconhece os benefícios de Deus e deposita sua confiança nele. Agora, preciso te fazer uma pergunta. Você ficou com alguma dúvida sobre os mandamentos da lei de Deus? Se sim, escreva aqui nos comentários que ficarei feliz em responder para você.
Não tenha vergonha de perguntar, pois a sua dúvida pode ser a de alguém também, e pode acabar ajudando outra pessoa a crescer no conhecimento da fé e do amor em Jesus Cristo. Enfim, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa o like no vídeo e inscreva-se no canal, para ajudar o canal a crescer e você a ficar por dentro de tudo que sair por aqui. Forte abraço e até o próximo vídeo.